Olá, sou eu, Gislaine Camilotti Meneguin, aqui dos estúdios Palavra Viva, que mais uma vez chega aí até a sua casa através do nosso programa Papo de Fé. Quero acolher você que está aí comigo, que já me aguardando, como eu também aqui na expectativa, também para chegar ao nosso horário que nós temos combinado todas as sextas-feiras às 20 horas. E eu quero que nessa noite você já nesse primeiro momento corra lá, que essa noite é uma noite muito especial e como todas as outras, mas nesse mês vocacional nós estamos assim aprimorando e conhecendo um pouco mais das vocações que a igreja celebra nesse mês de agosto, né? E nessa semana, nessa sequência que nós estamos vindo fazendo e realizando aqui, nessa noite também nós temos aqui no estúdio Palavra Viva mais um vocacionado, mais uma das vocações entre tantas que nós temos aí disponível pela nossa igreja. Mas corra lá nos seus contatos, compartilhe, deixe seu like, se inscreva, avisa a galera que nessa noite aqui no programa Papo de Fé nós temos um convidado ilustre, alguém que Deus reservou com muito carinho para que estivesse fazendo acontecer e fazer acontecer o nosso programa Papo de Fé. Já nesse primeiro momento, antes de apresentá-lo, ele só justificando o motivo da máscara, porque como ele ainda está se recuperando, se faz jus pela a debilidade da saúde, ele estar com máscara. Mas mesmo assim, ele gentilmente veio, ele falou: Gi, se puder ser com máscara, eu vou, porque eu faço questão de estar com vocês. E nós também pode ser com máscara, porque a gente faz questão que o Senhor esteja conosco aqui nessa noite, mesmo porque é protocolo. Mas por ser nós já estarmos vacinados, por a gente já estar respeitando o protocolo, mas é justamente mesmo pela fragilidade da saúde. E numa outra oportunidade, com certeza vocês vão amar a história que ele vai falar pra gente nessa noite. Com certeza ele virá, aí todos nós poderemos ver ele assim tal como é. Embora para muitos ele já é muito conhecido aqui na cidade, mas para você que me assiste de fora, de outro país, de outro estado, como o nosso programa, graças a Deus e a você, tem atingido, desse primeiro momento vai ter que ser dessa forma, tá bem? Eu recebo aqui no estúdio da Palavra Viva nessa noite o meu querido, e eu tenho um respeito, um carinho muito grande por ele, porque também faz parte da minha paróquia na qual eu frequento, e para mim é um privilégio recebê-lo aqui no meu programa nessa noite no Papo de Fé. Aqui comigo eu recebo o diácono Rivaldo. Boa noite, diácono, uma sua bênção, seja muito bem-vindo e muito obrigado por o senhor ter aceito o meu convite. Boa noite, Gisa, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, né, através desse programa. Como você disse, é uma alegria muito grande, tá? Uma alegria muito grande estar aqui, embora, né, a gente se refazendo, né? Infelizmente, eu fui acometido pela Covid, né? Tô saindo hoje da quarentena, por isso que eu achei melhor ficar com a máscara. Quero pedir perdão por isso, né? Mas ainda, como a gente ainda está se recuperando, eu acho melhor ainda se resguardar um pouquinho, como você disse, né? Mas eu tenho fé em Deus que numa outra oportunidade, acredito que logo, logo, né, a gente vai poder marcar um outro dia e a gente vai poder vir sem essa máscara, né? Com certeza. E vai ser um grande prazer, né? Então eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesta noite e contar um pouquinho, né, da minha história, da minha vocação, né? Nós estamos aí no mês vocacional, né? De poder compartilhar um pouquinho essa experiência de Deus na nossa vida, de poder ajudar também tantas pessoas, né, que buscam uma resposta para esse chamado, né? Então, parabéns pela iniciativa, né, de poder ajudar essas pessoas nesse processo. A gente sabe que não é tão simples como parece, né? É preciso uma maturidade, uma vida de oração, né? Às vezes é um processo que não é tão rápido para certas pessoas, mas que programas como esse ajudam, né, no discernimento. Então, estou aqui à disposição para ajudar no que for necessário. É um grande prazer, viu? O prazer é nosso, diácono. O diácono, ele serve na paróquia São Vicente de Paulo, aqui na cidade de Cianorte.
como diz, tenho o privilégio de acompanhar o trabalho, um homem de muita sabedoria, um homem que fala muito bem a palavra de Deus. Quem sabe a gente já não deixa certo com ele para ele vir em setembro, já nos garantiu o mês da palavra. Setembro é mês da palavra mesmo, né? Da Bíblia, né? Porque aqui ao vivo, é aquilo que eu disse, é tudo no pulo mesmo, ao vivo, porque assim aqui... é melhor, né? E eu fico muito contente, muito satisfatório ter a sua presença aqui, e sei que os meus amigos, aqueles que me ouvem, que prestigiam o nosso trabalho aqui da comunidade, nesta noite também vai se enriquecer com o conteúdo. Então, já apresentado, devidamente justificado, para você ver como o nosso programa, ele vive aquilo que ele tem como título, Papo de Fé. Eu acredito que foi pela fé e na certeza que a fé vai responder com os seus atos nessa noite, que o Senhor, desculpe, é porque a gente tem uma liberdade, às vezes a gente acaba, mas o respeito, o senhor sabe o carinho, o respeito que eu tenho pelo Senhor, e ele veio gentilmente mesmo apostando na fé para fazer jus ao nosso programa, e ele está aqui, como ele diz, como eu também, devidamente equipado, mas com a debilitação mais firme aqui para fazer acontecer o nosso programa Papo de Fé. Então, diácono, começa contando para nós a sua origem, e como o senhor já relatou que não é uma decisão fácil, eu acredito que não foi fácil, mas antes do senhor explanar para nós a sua decisão para o diaconato, a sua descoberta, como que é quem é o diácono Rivaldo? Muito bem. Bom, eu tenho 49 anos, né? Completei agora em abril deste ano. Nasci aqui em Cianorte, sou filho desta terra, né? E, assim, desde muito cedo, eu sempre senti vontade, graças a Deus, eu nasci, acho que é melhor começar por aí, né? Com certeza. Eu tive a graça de Deus de nascer numa família de berço, né? Uma família que tem caminhada de fé. Os meus avós sempre foram de muita caminhada, pessoas de igreja, né? Isso passou para os meus pais, né? E os meus pais com a gente não foi diferente. Meus primeiros catequistas foram os meus pais. Então a gente nasceu, cresceu num ambiente cristão. E eu desde muito pequeno, eu sempre tive muita vontade em servir a Deus, né? Eu queria servir a Deus numa vocação especial. Então eu senti um chamado diferente. Para ter uma ideia, Gislane, as pessoas que me acompanham aqui, quando eu ia num casamento, eu não ficava assim tanto pensando ou sendo atraído pelos noivos. Sabe quem me atraía no casamento? Conte pra gente. Padre. Eu me via na pessoa do padre, então eu sempre senti chamado ao sacerdócio. Sempre tive essa... Desde que eu me entendo por gente. Quando alguém me perguntava, desde que eu comecei a fazer uso da razão, e alguém perguntava para mim o que eu queria ser quando crescesse, eu dizia que queria ser padre. Então eu cresci com essa ideia na cabeça, né? E eu acabei indo, não fui tão cedo para o seminário, apesar de ter tido essa ideia de ser padre logo cedo, mas não tinha uma certeza, tinha aquele desejo, mas não era algo assim muito esclarecido. Como eu disse, né? A vocação às vezes a gente não compreende, né? Então é preciso um certo processo. Para algumas pessoas é mais rápido, para outras às vezes demora um pouco mais, e para mim demorou um pouquinho, né? Quando eu caí em si, que eu percebi que realmente era isso, e eu queria fazer um processo de discernimento do seminário, eu já tinha mais de 20 anos. Demorou, né? Demorou. Esse primeiro momento, quantos anos o senhor tinha? No começo, quando eu comecei a sentir, eu tinha o senhor já explicou, né? Desde quando desde o senhor teve o uso da desde razão. que eu entendo, dos 7, 8 anos, eu já tinha vontade, só que era aquele negócio, não tinha aquela certeza, né? Eu me sentia atraído, mas não tinha clareza. Certo. Os meus pais, embora sejam pessoas de igreja, também não incentivavam. Não estimulavam, né? Então eu nunca recebi um chamado, vem. Eu sentia aquele desejo, mas não... Né? Então, quer dizer, o tempo foi passando. Quando chegaram os padres diocesanos aqui, em Cianorte, quando ainda era uma única paróquia, aqui em Cianorte, vocês devem lembrar o Monsenhor Wilson, foi o primeiro pároco dessa leva, né? Dos padres diocesanos, depois do Sagrado Coração de Jesus. Aí chegou aqui alguns seminaristas que começaram a promover alguns encontros vocacionais. Entre esses seminaristas estava o padre Orlando Camargo. Finado Padre Orlando Camargo. Hoje é em memória. Hoje em memória, né? Naquela época ele estava começando a filosofia em Maringá e vinha com o Padre João Mendes, que é meu vigário, nosso vigário.
vim aqui na cidade de Cianorte para poder fazer o trabalho. O padre João Mendes com a juventude, na pastoral da juventude, e o Orlando, na época, o seminarista diácono, o seminarista Orlando, fazer o trabalho com os vocacionados. Então foi feito um encontro muito bem feito, foi chamado as pessoas que tinham vontade de ser padre, entre elas eu. Estava. E aí, isso foi no ano de 90, 91 por aí, 91 para ser mais específico. E aí a gente foi selecionado, alguns, para fazer encontro lá em Umuarama, né? E eu estava ainda terminando o primeiro ano do ensino médio, né? Fui lá, fiz o encontro, fiz entrevista, mas como eu tinha facilidade de estudar, poderia estudar em casa, não morava no sítio, o Dom José achou melhor que eu terminasse o ensino médio para depois entrar. E eu, ansioso para entrar, fiquei chateado, né? Mas continuei, aí a gente continuou fazendo aquele trabalho, né? O Orlando continuou acompanhando a gente, fazia encontros, né? Tinha reflexões. Então isso foi crescendo muito dentro de mim. E aí no outro ano, no ano 92, foi quando o Jailson, né? O padre Jailson fez o encontro e entrou. Porque ele já tinha terminado o ensino médio, ele entrou e eu, mais uma vez, ainda ia fazer o último ano, o Dom José pediu para ficar mais um ano fora. E eu fiquei angustiado, porque eu queria muito entrar, né? Eu sei que para assim, encurtar a história, não deu certo ainda de entrar naquele ano de 92, né? Quando foi no ano de 93, aí sim deu certo, né? Aí eu entrei, fiquei em 93, 94. No ano de 94, eu já fazendo filosofia em Maringá, aí eu bateu a dúvida, né? Aí eu achei melhor dar um tempo, saí, fiz faculdade, retornei em 98. Aí eu fiquei em 98, 99, 2000 e 2001. Isso no seminário? Aí já na teologia. Faltavam 2 anos para terminar, né? Mas aí pintou a dúvida quanto ao celibato, né? Eu achei, como foi uma época bem conturbada, não sei se você lembra, na diocese, teve uma época que desistiram muitos padres, inclusive aqui de Cianorte, né? Não me recordo. Infelizmente aconteceu, o padre Cidinho, né? Ah, tá. Galbiati, Depois de desistir foi nessa do época. sacerdócio, Isso, sim. Inclusive é. o padre Cidinho, que batizou o nosso... Na época, o padre Cidinho batizou né, que foi nosso filho. nosso pároco, né? O Cidinho é um amigo muito querido até hoje, Até né? hoje, verdade. Então, aí eu sei que teve entre eles vários, né? Que desistiram do sacerdócio. E aquilo deu uma balançada em mim, né? Claro, eu não deveria, mas acabou me deixando meio fragilizado, né? E aí eu acabei desistindo da ideia. Desisti, saí do seminário e fiquei, né? Fiz concurso no estado, passei, fui dar aula. E continuou prestando serviço para a igreja, sim, né? na comunidade, né? Acabei casando, né? Nesse meio tempo, né? E depois, passado algum tempo, aí surgiu a possibilidade de fazer esse discernimento vocacional para o diaconado, né? No começo eu fiquei meio relutante, porque parecia que era um prêmio de consolação, eu não queria isso, né? Então, foi preciso algum tempo, assim, para me decidir, para fazer uma reflexão. Para assimilar? Para assimilar, para ver se era isso. Mas, assim, a gente começa a fazer a escola e é um tempo de 4, 5 anos, né? Então, você tem um tempo para se preparar, para ver se é isso mesmo, né? É um tempo muito rico, né? De preparação. De muito conteúdo. Sim, né? sim. Vem daí essa talvez... porque ele tem uma docilidade, uma facilidade para falar. É que vocês, como eu sei, porque eu participo com ele, ele faz uma interação assim que a gente não sente. O senhor atribui que seja desse tempo assim de... Sim, eu acho que é uma somatória de tudo, né? Porque eu estive no seminário por quase 6 anos, né? Depois eu fiz escola teológica lá em Umuarama, depois fiz escola diaconal. Então eu vivo lendo, estudando, eu gosto muito de Bíblia. Então isso tudo acaba ajudando um pouquinho, né? Contribui, né? Com então, certeza. Contribui bastante. Então, aquilo que a gente conseguiu adquirir com o conhecimento, com os estudos, ajuda um pouco, né? Então, e mais assim, eu sempre fui uma pessoa ativa, mesmo quando eu não estava no seminário, mas eu fui coordenador de pastoral da juventude, coordenador de grupo de reflexões de SEB. Então, eu sempre fui muito ativo na comunidade, né? Sempre estive envolvido com comunidade, com pessoas, né? Com movimentos da Ministro igreja. da Eucaristia mesmo. Quando eu saí do seminário a primeira vez,
O padre pediu, era o padre Carlos Gomes que estava lá na paróquia, né? Na São Vicente. Ele pediu que eu continuasse como ministro. Então eu fiquei ministro o tempo todo, até ser ordenado diácono, né? Então a gente sempre fazendo celebrações, exéquias, né? Então tudo isso dá um certo traquejo, né? Ai, que palavra difícil, gostei. Agora explica, né? O que significa? Traquejo, assim, dá uma certa facilidade, né? Uma coisa acaba facilitando a outra. Aí, tá vendo, gente? Quando vocês veem eu falar a palavra difícil aqui, ó, saiba que é nas missas diárias que a gente tem lá. Hoje que mudou o horário, mas o diácono, a gente lá na nossa paróquia, a gente tem a missa diária, que agora, antigamente era 6h30 da manhã e agora era mais às fácil 18. para eu participar, né? Que aí o horário era mais acessível para mim. Agora sendo 6h30 da tarde, já por conta do meu horário de serviço, horário. Nem sempre eu consigo, é raro. É igual o Sandro, meu esposo, também, né? Que muitas das missas que a gente cantava lá, os dois se organizavam lá na missa de manhã, aí quando eu chegava à noite, o pai, eu falei assim, tá certo para domingo, mas enfim. Mas, diácono, que a gente tem aqui os meninos que estão controlando a gente ali, toda essa experiência, tudo que o senhor viveu, né, o casamento, que também é uma vocação, né? Sim, a gente celebrou semana passada o Dia dos Pais, que foi justo desse, e o casamento veio, somou, contribuiu para que o senhor tivesse essa decisão e essa certeza que podia servir a Deus, mas de uma forma. E quando que o diaconato chegou na tua história? Porque, pelo que o senhor relatou para a gente, né, veio a insegurança, mas então já não existe segurança, porque se o problema era o celibato, agora o senhor é casado, né? Sim. E como que partiu daí, a partir daí, o senhor decidiu, não, vou ser diácono, veio convite, enfim. Veio convite, então, revela, aí a questão, revela né? pra gente. Então, é a questão do chamado, né? Sempre tem que ter alguém para chamar. Claro, quem chama é Deus. Com certeza. Deus é quem faz o chamado. Mas, às vezes, ele não chama diretamente, ele usa pessoas, instrumentos, né? Situações. No meu caso, ele usou pessoas, né? Um belo dia eu estou em casa, o padre Jorge Porcino, não sei se vocês conhecem, né? Ele está na paróquia lá de Nova Olímpia, amigo da minha esposa, amigo meu também, é colega de seminário, né? Da mesma turma do padre Orlando, finado padre Orlando, né? O padre João. Aí ele chegou um dia em casa e me perguntou se eu não queria ser diácono. Isso eu já estava casado, já tinha uns 4, 5 anos. Aí eu peguei e fiquei meio assim, falei, olha, padre Jorge, eu não sei bem se é isso que eu quero, né? Nessa altura do campeonato? Eu já casei, já tentei ser padre por 2 vezes, né? Tô servindo a comunidade, tô bem, né? Falei, mas também não descartei a possibilidade. Falei, não, quem sabe, né? Vamos pensar, né? E aí eu sei que ele conversou, né, com o padre Carlos Gomes, que estava na paróquia na época, né? Ele deu a ideia, o padre Carlos ficou meio assim, me chamou para conversar, perguntou se eu queria fazer a experiência. Aí eu falei, nada, né, não é perdido, né? Eu só vou somar, se né? É para somar? Para somar, então vamos fazer a experiência. Não significa que eu vou entrar na escola que já vou ser ordenado, né? Eu vou entrar, vou fazer o processo, é um discernimento, é um processo de discernimento mesmo. Se for isso que Deus quer de mim, eis-me aqui, né? Então, quer dizer, Deus fez a chamada, agora Ele espera de nós uma resposta. Aí eu fui fazer o discernimento. Estudei acho que 1 ano e meio só, né? Olha só quanta desistência na minha vida, né? Mas ali não foi... perseverança também. Mas assim, foi uma coisa madura da minha parte. Por quê? Porque na época eu tive que tomar uma decisão. Eu continuava na escola diaconal ou eu seguia na minha carreira de professor. Né? Porque não batia os horários de estudo, né? Foi numa época que teve muita greve, teve muito problema, né? Então aí não deu para conciliar as datas. Aí claro que pesou a profissão, né? Porque uma vez casada outras prioridades. Era o meu ponto cada né? dia, né? Eu estava dando aula como... Eu nem era professor efetivo na época. Eu estava assim, tinha feito concurso, mas ainda não tinha assumido meu concurso, né? Mas eu estava como professor, né? Assim, temporário, mas já ia assumir já, né? O meu padrão no estado, né? E aí eu tive que fazer pós-graduação para poder ter mais, né? Mais chance de entrar, mais conteúdo, né? E aí pesou, porque aí eu tinha que fazer a pós-graduação no
mesmo dia que eu tinha que estar em Umuarama. Nossa, que decisão difícil. Imagina, aí eu falei, olha, infelizmente eu vou ter que interromper o estudo diaconal, a escola diaconal, e vou me dedicar à minha pós-graduação, né? Porque eu vou precisar, né, disso daí na minha carreira, né? E aí foi onde eu interrompi a escola diaconal, né? E fiquei fora por alguns anos. Fiz a pós-graduação, assumi o meu concurso, fiquei alguns tempos lá. Daí, depois, passado algum tempo, aí deu certo de voltar a fazer a escola diaconal. Quantos anos o senhor sabe, assim? Ou Aí foram 5 anos. não, dessa desistência para nova... Para voltar de novo? Foi mais ou menos uns 3, 4 anos. Demorou também. Porque eu tive que terminar a pós-graduação, entrei no meu concurso, né? Comecei a assumir o meu padrão, né? Mas então, sempre demorou... dentro, só para que a gente... Mas tudo ia caminhando bem, mas no fundo aquele... sim. Um gomicho, não seria essa palavra correta, senhor? Mas uma certa curiosidade, um desejo, uma busca, né? Uma petulância, não, né? Uma insistência, não é? Não é verdade? Essa é a palavra certa. É uma insistência. Então, por isso que eu fiquei pensando, falei, olha, de repente eu tenho vocação, porque já era para ter desistido, Já era para ter isso. Eu já estou na comunidade, já estou servindo. Para quê? Não... Já fui, já voltei, já fui. Porque uma coisa assim que eu quero deixar bem claro, né? O ministério, isso não só o ministério diaconal, mas qualquer serviço na igreja que a gente vai prestar, nunca é para destacar a gente. Para se promover, pra né? Para se promover. É sempre eu vejo como um serviço. E é isso, é um serviço. Não é? Não é para você ganhar destaque, honrarias, privilégio, não. Exato. Eu, graças a Deus, eu vejo o ministério diaconal, como qualquer ministério da igreja, eu vejo como um serviço que deve ser prestado com carinho, com amor. E uma retribuição também do um pouco de muito que Deus faz pela gente. Né? Né? E aí eu chego naquilo que eu gostaria de deixar aqui, né, registrado. Eu acho que ainda tem um tempinho ainda, né? Fica à vontade. Vocação. O que é vocação? A vocação é um chamado a um serviço, né? Então, quer dizer, nós estamos nesse mundo aqui para servir, amar, primeiramente, amar a Deus. Nós estamos aqui para amar e servir a Deus. E com isso encontrar o caminho da santidade. Então eu não estou aqui nesse mundo para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser esposo, para ser diácono, para ser padre, para ser... Nós estamos aqui, primeiramente, para amar e servir a Deus. Não é? E nesse caminho de amar e servir a Deus, a gente vai buscando a salvação. E como que a gente vai servir, como que a gente vai fazer para amar e servir a Deus? Aí vem as várias vocações. Né? Não tem como fazer tudo, você tem que escolher uma vocação. Aí você vai servir a Deus ou como padre, ou como pai, né? Como mãe, como um religioso, uma religiosa, na sua profissão, no seu ministério, né? Através da música, catequese, pastoral. Então você vai amar a Deus naquele serviço. E é por isso que eu não vejo como uma posição de privilégio e destaque, porque você tem que fazer tudo isso com humildade. Que se você fizer com arrogância, você não está fazendo para Deus. Né? Então, tudo aquilo que a gente for fazer para Deus, a gente tem que fazer com humildade. A gente sabe que a graça vem dele. Tudo que nós somos, que nós temos, vem de Deus e é para ele. Né? Então, a vocação, a primeira vocação que nós recebemos é a vocação à vida. Nós estamos aqui porque recebemos essa vocação. Depois vem a vocação fundamental e a mais importante, que é a fundante de todas. Qual que é? Vocação à santidade. E aí nós chegamos nessa vocação que eu estou falando. Deus nos quer para si, Ele nos criou para Ele, nós devemos caminhar para Ele. Né? Então Deus nos quer santo como Ele é santo. Então como que eu vou ser santo? Aí vem os diversos ministérios, vocações. Eu escolhi o diaconado, né? Porque já não consegui ser padre por causa do celibato, né? Mas achei por bem, né, casar e ter uma esposa, uma família, né? E agora, dentro dessa vocação familiar, foi proporcionado também ser diácono, né? Então eu sirvo com alegria, apesar das minhas limitações, mas eu conto com a graça de Deus, né? Para superar as limitações e a gente poder fazer o melhor que pode para servir a Deus, né? Nesse caminho de amar a Deus e servi-lo.
para alcançar a vida eterna. Só que isso daí não é uma forma egoísta, né? A gente vai buscar a salvação eterna, mas de mãos dadas com os irmãos, em comunidade. Nunca sozinho, né? Nunca, jamais. A salvação nunca é individual. A experiência de fé, ela é sempre pessoal, né? Ninguém crê no meu lugar. Ninguém pode crer no meu lugar. O máximo que eu posso fazer é pregar, anunciar o Evangelho. Mas a experiência de acreditar em Deus, em Jesus, é você quem faz e ninguém mais. Mas a partir do momento que eu faço essa experiência de fé com Jesus, inevitavelmente, né, eu sou levado para a comunidade, para o convívio com o outro, para ajudar o outro a fazer a mesma experiência. Então a gente caminha junto, né? Isso é ser igreja, né? Isso é ser igreja. É. Então eu me sinto realizado no meu ministério diaconal, né? É uma alegria para mim servir a comunidade, né? Agora lá na paróquia. Só te interrompendo e dizer aqui, deixar claro que ele serve muito bem. Nesse pouco momento que a gente está vendo você ver, estou deixando ele respirar um pouquinho, porque ele está, lembrando você que está chegando agora, que eu converso nessa noite com o diácono Rivaldo, ele é lá da paróquia São Vicente de Paulo, e nesse mês vocacional veio contribuir aqui para o nosso programa, Papo de Fé, embora ele foi cometido com a Covid-19, mas ele já saiu da quarentena. Então, pela debilitação pós-Covid, né? ele está se precavendo por estar com máscara, enfim. Mas o que eu quero deixar registrado aqui para vocês, que a sensibilidade dele, o diaconato dele, igual ele fala que ele é bem realizado, ele exerce essa função realmente na humildade, no amor, ele acolhe. Eu tive a graça e tenho a graça de sempre estar podendo prestar serviço também lá na paróquia, junto com ele. Na maioria das vezes ele deixa a gente muito à vontade, enfim, é uma delícia trabalhar com ele. Por quê? É porque isso que ele acabou de relatar, é o amor pela vocação, né? E o que o senhor diria, diácono, assim, para as pessoas que estão nos vendo, que como o senhor, né, pode ver, impressionante que ouvindo o senhor relatar, me remete, alguns dias teve aqui o padre Aldinei, quando fazendo também a participação na vocação, e as suas palavras, assim, como é condizente com aquilo que ele passou por aqui. Então, nessa dimensão que o senhor está seguindo aqui, o que o senhor diria para as pessoas que nos veem, que nos ouvem, ou que vão nos ver, nos ouvir futuramente, nessa questão assim da perseverança e dessa certeza de nunca desistir? Não seria um apelo, porque quando é vocação não é apelo, mas um estímulo, né? Com as suas palavras, o senhor que passou por isso, conte pra gente como que... Então, existe um ditado que fala que vocação acertada, futuro feliz, né? Nossa, que bonito, gostei. Fala de novo. É bem isso, vocação acertada, futuro feliz. Então, nós fomos criados por Deus para sermos felizes. Claro, nós estamos neste mundo não para ficarmos aqui. Deus nos colocou aqui para estarmos a caminho, né? Como uma o povo passagem. É uma passagem, né? Como o povo que saiu da terra da escravidão do Egito, passou pelos 40 anos no deserto em busca da terra prometida. Mas para chegar na terra prometida, levaram-se 40 anos de sofrimento, de provação, né? Às vezes de murmuração, né? Mas Deus estava com esse povo, e esse povo foi conduzido por Deus. A nossa vida é assim, né? Nós fomos colocados neste mundo para fazer essa travessia como um deserto, para chegarmos na terra prometida, que é o céu. Então nós estamos aqui, não é para mais nada, é para amar a Deus, servi-lo e alcançar a salvação. Então, quer dizer, essa travessia vai ser menos dolorida se a gente buscar ser feliz. E Deus nos quer feliz. Claro, provações, cruzes, as dificuldades, né? As Covids, as pandemias, né? É uma realidade na nossa vida. A gente não pode ficar aí se lastimando, né? Não pode ficar se lamentando, achando que é o fim do mundo. Mas nós temos que saber que, embora a aridez do sol, né? A dificuldade na travessia dessa terra, né? Desse deserto é difícil, é dolorido, é sofrido, mas nós temos que ter a certeza que Deus caminha conosco, né? E se Ele está conosco, a gente vence. Por quê? Porque Ele vai à nossa frente, né? Então, quando a gente escolhe a felicidade, a gente vive melhor nesse mundo, né? Embora as dificuldades venham.
Se a gente tiver o cuidado de saber, porque Deus nos dá um dom, né? Todos nós temos um dom. Então, tem gente que tem dom para música, que nem você, que nem o Alessandro, né? Eu já não tenho. Né? Então, Deus nos deu um dom, e é com esse dom que Ele quer que a gente vença, né? Então, quer dizer, a gente tem que estar atento para esses dons, né? Esses carismas que Deus deu para a gente na nossa vida, sobretudo no batismo, né? E que vem pelo Espírito Santo, para a gente poder estar atento, né? Para saber que quando eu disse assim que é vocação acertada, futuro feliz, é assim, quando a gente fica atento para esses sinais, né? Esses dons, esses carismas, quando a gente entra em oração, pede para que o Senhor ilumine, né? Ajude no discernimento para a gente descobrir qual que é, o que Deus quer de mim, porque Ele tem um plano para a nossa vida. Com certeza. Nós não estamos aqui à toa, né? Então Ele quer algo de nós e nos dá a graça para realizar essa obra, né? A gente não pode achar que é mérito meu, né? Não, é a graça de Deus na minha vida que me dá condições de realizar. Ele nos dá uma missão através desse chamado, né? A vocação sempre é em vista de uma missão, mas Ele também nos dá as graças necessárias, luzes necessárias, através do Espírito Santo, para que a gente cumpra essa missão. E a gente tem que confiar, tem que acreditar. Então, quando a gente fica atento, busca discernir esses sinais, né, esses dons, essas aptidões, esses carismas, fica mais fácil, né? Então, por isso que eu digo, eu me sinto realizado como um diácono, porque eu sei que esse é o meu perfil, né? É o meu perfil, estar com as comunidades, nas celebrações, né? Nos com aconselhamentos, o povo, que é uma coisa com que o ele povo. gosta de estar no meio do povo. Exatamente. Então, quer dizer, quem não tem esse perfil, não adianta assumir esse caminho, né? Vai ter que ser um outro, né? Mas e a igreja é rica e ela também, tem lugar para todo mundo. Isso todo que é bonito, né? Tem lugar para todo mundo. Né? O que acontece muitas vezes, hoje em dia, é que as pessoas, às vezes, estão acomodadas demais. Né? Fica a dica, realmente. É cômodo, né? Ficou cômodo. Ficou cômodo, né? Então, as pessoas, elas vivem no mundo como se nunca isso aqui fosse acabar, né? E aí nós chegamos numa triste constatação, né? Nós estamos aqui nesse mundo para amar, servir a Deus e encontrar a salvação. Só que, infelizmente, hoje, tem muita gente que não se preocupa mais com a eternidade. Se preocupa com o aqui e o agora, com as coisas do mundo, com as coisas passageiras, né? Tem pais mesmo que não se preocupam em ensinar, que nem meu pai ensinou, minha mãe, né? As orações, o amor a Deus, o respeito pelo próximo, que são valores fundamentais na vida de qualquer ser humano, né? Então, tem pais que se preocupam, às vezes, em dar coisas materiais para os filhos, não ensina as coisas, né, fundamentais da vida, que é o respeito ao próximo, o amor a Deus acima de tudo e ao próximo, a pessoa ser honrada, ser honesta, trabalhadeira, né? Então, as pessoas estão se preocupando cada vez menos com a eternidade, né? Estão muito focadas nas coisas do mundo, né? Às vezes quer prestígio, quer fama, quer honra, dinheiro, como se isso tudo fosse o fim. Como meu pai fala, como que se no caixão levasse esse tipo de coisa, né? E eu tenho certeza, né? Vocês devem concordar comigo, que essa pandemia é, na verdade, uma chamada de atenção, uma educação, uma purificação que Deus está fazendo. Não que Deus quer o mal, jamais. Mas, às vezes, Ele permite certos males para desses males tirar algum bem, né? Então, o que é a pandemia hoje, né? Já tirou vida de tanta gente boa, né? Inclusive gente de igreja, gente, né? Sim, muitos padres, bispos, amigos de comunidade, amigos irmãos, próximos, né? É verdade. Graças a Deus eu passei bem, não tive nenhuma complicação nem nada. Mas quantos irmãos não tiveram a mesma sorte? Acompanhou, verdade. Não é que Deus amou mais a mim e esqueceu. Não é isso. É Infelizmente, que o tempo dele... são situações, né? Aí a situação de cada caso, organismo, né? Mas a verdade é que Deus permitiu esse mal para que o ser humano caia em si. Verdade. Né? O ser humano está se achando muito autossuficiente, né? Tem gente que acha que não precisa de Deus para sobreviver mais. Né? A tecnologia, a ciência, o dinheiro, o poder,
E até mesmo a questão, não te cortando, a questão da necessidade de ir até a igreja. Sim. Porque a gente comentava um pouquinho que nós tivemos que se reinventar, a gente partilhava Sim, aqui antes, exatamente. fora do ar, mas hoje ficou tudo tão tomando um gancho nisso que o senhor está expondo, que até mesmo a pessoa não tem aquela preocupação, mas não, eu preciso ir na missa, porque... Claro, na televisão você vai absorver, vai receber, mas não é a mesma coisa. A ida no Santíssimo, hoje aqui na nossa cidade, nós somos o Santuário Eucarístico. Exato. A capelinha está lá à disposição 24 horas. Né? Em todas as igrejas, por ser uma cidade, né, com esse título, então a gente tem todas as nossas paróquias aqui, tem o Santíssimo e fica aberto. Assim, que não é, eu digo isso porque não é uma realidade de alguma cidade, como a gente anda no Brasil, toda a gente já sabe, então, né? para você, a gente vê o descaso muitas vezes, até mesmo do ir buscar, né, diácono. Exato. Então, é um certo comodismo, né? Então, quer dizer, as pessoas, assim mesmo, ainda eu arrisco dizer, infelizmente, acredito que eu não estou errado, que mesmo apesar da pandemia, ainda tem gente que ainda não acordou para essa realidade. Tem gente que sim, mas tem muita gente que ainda não se ligou, né? Não Talvez hoje a nossa vocação, poderíamos dizer, não sei se o senhor concorda, que a nossa hoje maior vocação é voltar a estimular as pessoas para essa vocação que é ser santo, como o senhor disse no início. Essa é a principal, não a primeira vocação é a vida, né? Ninguém está aqui... Porque a vida é um chamado, né? Ninguém está por acaso aqui. Sim, Deus nos colocou aqui por alguma razão, né? Ele tinha um propósito, então, exato. Ele tem um propósito para cada um de nós. Então, sem esse primeiro chamado, a gente nem estaria aqui. Verdade. Né? Então, o primeiro chamado é a vida, né? E a gente tem que ter uma vida na presença do Senhor. Aí vem o segundo chamado, que é o fundamental, que é ser santo. Aqui que Jesus fala, né? Que adianta ganhar a vida inteira, ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna. Então a gente corre o risco de passar uma vida inteira nesse mundo sem nem se lembrar de Deus. Perdeu a vida. E perdeu a vida eterna. Perdeu a vida eterna. Né? Então as pessoas hoje não estão se preocupando com isso, de uma forma geral, né? Elas não estão se preocupando com isso, estão vivendo essa vida assim como se ela fosse um fim em si mesma, né? E não é verdade, nós estamos aqui de passagem, estamos caminhando, atravessando o deserto, para chegarmos na eternidade, ou com Deus ou longe dele. Se a gente soube encontrar Deus nessa vida, se a gente percebeu a presença dele, soube amá-lo e servi-lo, né? A gente encontra o caminho da salvação. A felicidade. A felicidade que eterna. Que é o título da sua ejaculatória, como que é uma vocação? Acertada, futuro feliz. É uma felicidade plena. Exatamente, né? Quer dizer, a gente nessa vida só encontra a verdadeira felicidade quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, né? Eu sempre, quando eu falo disso, inevitavelmente me vem aquela canção do Padre Zezinho, né? Utopia, né? Faltava tudo. Mas a gente nem ligava. Nem ligava, porque o importante não faltava, né? Era o amor dos pais, a família, a vida, a convivência familiar, a presença de Deus, né? Os pais ali, né? Então, quer dizer, a felicidade não consiste em ter bens, né? Mas você ter o bem maior que é Deus, né? É encontrar a felicidade em Deus, né? Só Ele pode preencher. Você vê tanta gente rica, né? E vazias de Deus. E vazias de Deus. O que adianta uma vida dessa? Ai, meu Deus. Ó, hoje, gente, infelizmente, vou ter que fazer... Ô, Diácono, vamos pelo menos brindar. O senhor não vai poder beber por causa da... Eu vou abrir a máscara e vou tomar. Aqui a água benta, eu converso... Aí, gente, aí ele tirou um pouquinho. A água benta aqui do nosso programa. Eu converso nessa noite com o nosso querido diácono Rivaldo, mas infelizmente, diácono, tudo que é bom passa rápido. Dura pouco. Dura pouco, mas eu já comprometi com o senhor e o senhor comigo, os meninos são testemunha, você de casa principalmente. Sem máscara, hein? Sem máscara. Ele vira... Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a nossa fé provada, testada, ele virá, com certeza, vamos agendar. Como eu disse, ele é muito, e ele confirmou que agora eu entendo por que eu bebo, porque ele é uma pessoa que gosta, ama a leitura. Ele vai voltar aqui, vamos fazer, já deixar agendado para o mês de setembro,
né, ele vir falar um pouco da palavra de Deus, dessa experiência com a palavra, sem máscara, Sem né, máscara, diácono? sem E com máscara. toda essa sabedoria, com essa vocação, gostei do seu lema, vocação acertada, futuro feliz. Futuro feliz. Então, que você que esteja perdido no meio do caminho, você que esteja assim, desorientado, acomodado, como que foi uma coisa que foi bem frisada aqui nessa noite, nesse mês vocacionado, pelo nosso diácono aqui, que você que esteja acomodado, perdido, desestimulado, desesperançado, ou você que está afim de fazer alguma coisa e se reinventar, como a gente também já falou aqui, que nessa pandemia nós tivemos que nos reinventar, reinvente também começando a procurar a uma vocação. Como o diácono bem frisou também, a igreja é ampla, ele se achou no diaconato, mas você pode ser como eu na música, como na liturgia, na pastoral, oportunidade você não vai faltar. Diácono, eu quero assim agora nesse final, para a gente encerrar já o nosso programa, dizer para o senhor que é uma alegria grande, mais uma vez, o senhor ter aceito o meu convite, ter vindo aqui mesmo com a sua debilidade. Eu sei que foi difícil para o senhor manter a sua palavra para estar aqui com a gente, não ponhando em risco a sua saúde, mas eu sei que a fé e essa vocação, esse chamado, te falou mais forte, e eu agradeço de coração todo o empenho que o senhor fez para estar aqui conosco nessa noite, e gostaria que o senhor deixasse, então, uma mensagem final, né, para aqueles que estão nos vendo, sobre esse mês da vocação, e as suas considerações finais também. Ok. Então, mais uma vez, obrigado, Giza, pela oportunidade, os meninos que estão aí na técnica, vocês, meus irmãos e minhas irmãs que estão nos acompanhando. Para mim foi uma alegria imensurável estar aqui, né? Não sabia que ia ser tão gostoso. Eu já sabia que ia ser bom, mas não achei que ia ser tanto. Então foi um prazer muito grande poder partilhar um pouquinho da minha vida, apesar desse vai e volta, vai. Mas eu acho que isso que é bonito, né? Você percebe que Deus dá liberdade para nós. O que Ele quer é que a gente seja feliz, né? E que a gente o sirva na nossa liberdade, porque Ele nos dá liberdade, né? Então, quer dizer, eu tinha uma intenção na vida, eu achava que ia ser padre, não deu certo, mas Ele me deu outro caminho, Ele abriu outro caminho, né? Que é servi-lo na família, como diácono, né? E eu, como disse, eu me sinto feliz, realizado nesta vocação, né? Então, o importante, aproveite, não só nesse mês de agosto, mas principalmente nesse mês de agosto, que fala muito de vocação, né? Aproveita, analisa a sua vida, veja as aptidões, os dons que você tem, aquilo que você gosta de fazer, porque Deus quer que a gente faça aquilo que a gente se sente bem, né? E é importante essa questão de saber escolher bem, porque se você escolhe uma vocação que não vai te trazer uma realização, claro, você está a serviço de Deus, mas você também está se colocando a serviço, né? E se você não se realiza naquilo que você faz, você vai ser frustrado. Imagina um padre frustrado, uma irmã religiosa, um irmão religioso frustrado, um pai, uma mãe frustrado. Ah, eu casei, mas eu não queria ser pai, eu não tenho dom de ser pai. Ah, eu queria ser padre, né? Ah, eu queria ser pai, mas fiquei padre. Então, quer dizer, você tem que saber escolher, né? Isso é importante. Então, por isso que é importante uma vivência de oração. Primeira coisa, né? A gente tem que ter uma vivência de oração. Pedir para que Deus nos ilumine, né? Nos dê a graça, o discernimento da gente poder descobrir, né? O que Deus quer de mim, né? Senhor, o que queres de mim? Eis-me aqui, né? E não ter medo também de não repente pingar, vamos dizer assim, o senhor foi idas e vindas, mas de pingar, uma hora vai se achar, né? Isso vale também para profissões também, não é só para vida, né? Vida, né? Porque a igreja, ela é a nossa base, então a partir dela que a gente vai para a vida, Exatamente, a gente né? está falando de vocações aqui, claro, no sentido religioso, mas isso vale para a vida. Por exemplo, a pessoa tem várias profissões, quer fazer uma faculdade, que tipo de profissional eu quero ser? Mesmo se for, não der certo, recua, tenta. Não é? Isso, exatamente, né? Mas é importante a gente estar atento a esses sinais que Deus põe na nossa vida. Ele põe. O que pode acontecer é que às vezes a gente fica tão agitado com as coisas, com o barulho da vida, que às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Não consegue saber o que Ele está pedindo para nós, né? Então, por isso que às vezes esse momento de parar, de refletir, né? Como você falou do Santíssimo, né?
vai no Santíssimo, se põe em oração, ou mesmo na tua casa, reza, né? Senhor, ilumina minha mente, meu coração, me mostra o que quer de mim, dá-me força, coragem, né? O chamado é sempre coragem, né? Ele te chama, né? Então, o Senhor está aqui, então tenha coragem, né? Para que você encontre esse caminho da felicidade, né? E uma vez você encontrando esse caminho, você vai servir muito melhor, né? Deus não quer que ninguém sirva a Ele contrariado. Revoltado, como se fosse uma obrigação. Né? Sim, é um serviço que a gente presta com carinho, com amor, e tem que ser feito com carinho e amor mesmo. E para isso você tem que estar bem consigo mesmo. Claro, às vezes tem dia que você não está tão bem, mas isso é questões normais do dia a dia, né? Faz parte da vida, mas não quer dizer que é uma frustração, exato, né? É coisa do dia, não exato, uma escolha né? errada, né, E é muito bonito, né, Silene? A gente percebe que Deus vai dando força, né? Vai dando graças. Tem dia que fala, meu Deus, o que eu vou falar hoje? Meu Deus, o que eu vou fazer? E Ele vai mostrando o caminho, né? A gente se coloca à disposição. Quem somos nós, né? É Ele que é o dono de tudo, é Ele que é o Senhor da nossa vida, é Ele que nos conduz. Então, eu acho assim, a primeira coisa é ter essa atitude de abandonar-se à vontade de Deus. Né? Saber que Ele conduz a nossa vida. E a gente tem que parar de ficar querendo fazer tudo por si só, né? Num frenesi maluco, numa correria louca, e a gente não sabe bem o que quer. Então, se a gente não tiver esse momento de parada, de autoanálise, de reflexão, a gente nunca vai chegar a descobrir o que realmente eu espero da minha vida, o que Deus quer para nós, né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, reflitam, aproveitem a oportunidade de refletir, analise, né, as suas aptidões, as suas preferências, né, os seus gostos, né, aquilo que te chama a atenção, né, e se coloque a serviço, confie, né, Deus tem um chamado. E Ele com certeza Ele chama nós para algum trabalho, né, e acima de tudo é aquilo que eu falei, né, nós estamos nesse mundo, não é para outra coisa, é para amar a Deus acima de tudo, primeiro mandamento, amar a Deus, né, e servi-lo com a nossa dedicação, da melhor maneira que a gente pode. E aí, nesse servir, que aí entra as várias vocações. E né? aí a gente se acha. Gente, mas nós ficamos aqui hoje, que nós teremos aqui, eu disse, ele é um sábio, mas nós vamos deixar um pouco gostinho de quero mais para que em setembro ele volte, mesmo que se eu esquecer, vocês me lembram que setembro o diácono volta aqui falar com a gente com um tempo mais, a saúde estabelecida, um tempo mais propício, mas enfim, quero agradecer a sua presença, diácono, vou dar as minhas considerações finais, eu gostaria que o senhor encerrasse o nosso programa com uma bênção, porque uma bênção nunca é demais, ainda mais de uma pessoa que, como ele, uma vocação acertada, futuro feliz. Leve isso como meta para você nesse mês vocacional, nessa semana, para o resto da sua vida. Vocação acertada, futuro feliz. Quero agradecer a você que está e que esteve aí comigo e com o diácono nessa noite. Agradecer por você sempre fazer acontecer o nosso programa, deixando o seu like, compartilhando, deixando seus comentários. Isso é muito importante. Só lembrando que tudo isso que a gente tem feito, como você bem sabe, é para você, é para evangelização, é conteúdo de fé. Quero agradecer você mais uma vez por acreditar no nosso programa, por você respeitar e fazer acontecer isso todas as sextas-feiras, às 20 horas. De um modo especial, eu quero agradecer ao Joãozinho, meu companheiro de sempre, o Alexandre, que está lá na ilha, e você, minhas amigas que sempre me vestem, que deixam bonita para que eu chegue até a sua casa. E nessa noite, de uma forma especial, com a presença do diácono aqui, nós vamos receber essa bênção e que essa bênção perpetue para onde quer que você necessite nessa noite. Diácono, mais uma vez, muito obrigado. Deus o pague. Compromisso firmado aqui para setembro, o seu retorno sem máscara. E sem máscara. E nos dê a bênção, então, para que a gente possa ter um final de semana abençoado, um início de semana mais ainda especial. E mais uma vez, Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, né? Só reforçar o convite. A semana que vem nós vamos abrir a partir do domingo, né, a Semana da Família, né? Então, essa convivência familiar é fundamental para uma vocação certa, né? Lembra que eu falei que a minha vocação nasceu dentro da família? Exato.
Então, a igreja nossa é tão sábia que ela, a partir do Dia dos Pais, ela abre essa semana, né? Em que a gente pode refletir os valores da família, né? Família que é tão bombardeada, né? Diante de uma sociedade descrente, né? Então é importante a gente se reunir em torno da palavra de Deus para refletir em família, né? O amor de Deus na família, né? Então eu gostaria assim de deixar registrado para que a gente aproveitasse a oportunidade de estar em sintonia, né, com as nossas orações, não só pelas nossas famílias, mas por todas as famílias do mundo, né, do Brasil e do mundo, sobretudo aquelas que mais necessitam, né? Então eu quero deixar a minha bênção, né, para este programa e para todos os que estão acompanhando, né, e desejar a vocês, né, que vocês façam este processo de discernimento vocacional de uma forma sadia, tranquila, na fé, no amor de um Deus que é Pai, de um Deus que quer que nós sejamos felizes, né? Ele nos dá a oportunidade de servi-lo e nos dá as condições necessárias para que a gente o faça melhor, da melhor maneira possível, né? Então ele vem ao nosso encontro com a sua graça, né? Então eu quero desejar a vocês toda a felicidade do mundo, tá? E obrigado mais uma vez pela oportunidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que através da intercessão da nossa Mãe Maria Santíssima, o nosso padroeiro São Vicente de Paulo, desça sobre cada um de vós, a vossa família, o vosso trabalho, a vossa história, a vossa vocação, a bênção e a graça de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite, fiquem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Família, é isso aí. Mais um Papo de Fé. Muito obrigado pela tua presença. Que Deus abençoe. Como eu gosto de terminar meu programa, não saia daí. Sexta-feira nós temos um novo encontro. Aliás, você saia hoje, mas sexta-feira volte, porque nós temos um encontro marcado às 20 horas. Eu daqui do estúdio e você aí, da onde quer que você esteja, mas juntos fazendo acontecer esse programa Papo de Fé. A minha gratidão, um beijo no coração, Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa. Tchau!